meu Salvador. Tu és o Salvador, Teu sempre é o louvor. Então cante. Meus lábios cantarão em Teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem Tu és, pois vitórias sem Ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Cante a esse Deus que te conhece. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e Teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei, o Deus que sempre me salvará, o Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou, Ele sempre me amará. Amém? Amém, glória a Deus. Nesse momento vamos nos ajoelhar e vamos falar com o nosso Deus, aqueles que puderem, por favor. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Senhor Deus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe quem eu não sou, e mesmo assim o Senhor me ama, Pai. O Senhor ama cada um de nós aqui, o Senhor ama cada pessoa também, Pai, que está acompanhando pela internet, às vezes está viajando, está na casa de familiares, Pai, está acompanhando a Tua mensagem. Pai, nós precisamos, Pai, eu preciso, Pai, desesperadamente do Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar nossa vida na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos ao Senhor com as nossas falhas, nossos defeitos, Pai, nossas debilidades. Nos ajuda, Senhor, a colocar tudo nas Tuas mãos, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento. E nós só podemos ser utilizados como instrumento do Senhor quando o Senhor realmente agir em nossas vidas através do Deus Espírito Santo, porque eu não posso, eu não tenho essa capacidade. O meu coração é egoísta, o meu coração, ele não quer realmente as coisas do Senhor. Mas, Senhor, atua em minha vida, atua na vida de cada um de nós aqui, na vida dos nossos familiares, na vida da Tua igreja, Senhor. Toca nossas vidas, toca nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar de pé quando o Senhor voltar. E esse estar de pé não é nem com a nossa força, é com a força do Senhor. Nos ajuda, nos capacita, nos dá, Senhor, Pai, o amor pela Tua palavra, o amor em Te buscar, um amor em falar e testemunhar de Ti, onde quer que for. Pai, brilha em nós, Pai, nos ajuda, Senhor, a cada momento, Pai, ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Pai, porque fazendo isso, nós também somos abençoados, até mais do que a pessoa que está sendo ajudada, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra nesse momento. Usa mais uma vez com lábios usados pelo poder do Espírito Santo, Pai, o pastor Rafael. Ser com ele, ser com a sua família, ser com toda a liderança dessa igreja. Em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor. Pessoas olham para o céu procurando a paz, jamais souberam de Jesus. Não posso compreender que a eles não falaram desse amigo Salvador. Gente que está longe ou
perto está de mim. Não sabem quem é Cristo, precisam conhecer do seu grande amor e grande poder. Do mundo é o Senhor, são filhos de Deus, precisam de Deus, não sabem quem é Cristo, nós devemos partilhar. Existe ansiedade em cada amanhecer, o olhar demonstra angústia e o vazio do viver. Em meio ao caos do mundo, procuram por amor, precisam que alguém diga quem é Jesus, o Salvador. Não sabem quem é Cristo, precisam conhecer do seu grande amor e grande poder. Do mundo é o Senhor, são filhos de Deus, precisam de Deus, não sabem quem é Cristo, nós devemos partilhar. São filhos de Deus, precisam de Deus, não sabem quem é Cristo, não sabem quem é Cristo, precisam conhecer do seu grande amor e grande poder. Do mundo é o Senhor, são filhos de Deus, precisam de Deus, não sabem quem é Cristo, não sabem quem é Cristo, não sabem quem é Cristo, nós devemos partilhar. Amém. Feliz sábado. Que bom que você chegou até esse lugar de adoração para exaltar o nome do Senhor. Nós acabamos de ouvir uma música que nos lembra que existem muitas pessoas por aí que são filhas de Deus e que precisam conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você pensa nas pessoas que você conhece, nos seus familiares, vizinhos, amigos de trabalho, nos seus amigos da escola, com as pessoas que você se relaciona,
aqueles com os quais você compartilha os seus sorrisos e também as suas lágrimas. Quando você pensa em relação a essas pessoas, você está satisfeito com o que você está fazendo por elas? Você está satisfeito com o que elas conhecem sobre Jesus? Você está tranquilo de que você já fez tudo o que podia para que essas pessoas que Jesus colocou na sua vida também recebam a graça e a salvação que você tem a oportunidade de receber de Jesus? Já parou para pensar sobre isso? Isso traz conforto ao seu coração ou isso traz um peso ao seu coração? Você se sente tranquilo ou você se sente desconfortável? Bom, ao longo desse ano, nós estamos como igreja, a cada sábado, refletindo sobre o nosso papel como indivíduos dentro desse movimento da igreja, nas formas, nas atividades, nas ações, nos métodos, nas responsabilidades, para levar Jesus até essas pessoas que Deus colocou na sua vida e na minha. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não foi só por mim e só por você. Foi por todas as pessoas. Jesus se moveu do céu para a cruz, do céu para essa terra, do trono para a cruz. Jesus se moveu na direção dos perdidos, para que todos tivessem salvação. E quando olhamos para nós como igreja e como membros, parte deste plano de Deus para a salvação do mundo, que é a igreja, nós estamos tranquilos com aquilo que estamos fazendo. Durante esse ano, nessas semanas dos 3 primeiros meses do ano, nós conversamos muito sobre missão. E você viu a cada culto, aos sábados, você ouviu temas que tinham como objetivo preparar a sua vida, preparar a sua família, preparar você, preparar a igreja para viver a missão. A cada culto você viu ali, escrito ali embaixo, aquela frasezinha: passo número 1, preparar missionários. E tudo que foi feito aqui, tanto nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, em cada reunião, nas reuniões de departamentos da igreja, nas atividades, com suas falhas e também com seus acertos, nesses 3 primeiros meses, foi com o intuito de preparar você como igreja para cumprir o plano de Deus, que é viver a missão. Eu sei que alguns estão nos visitando hoje, talvez ouvindo aqui pela primeira vez, ou fazem parte de uma outra igreja adventista, estão nos visitando hoje, e talvez não consigam compreender todo o contexto. Mas para vocês eu gostaria de dizer algo: seja qual for a sua igreja, qual for a igreja adventista que você frequenta, você foi chamado para ser um missionário, você foi chamado para fazer um papel na salvação das pessoas. E você que nos visita, que talvez não seja um adventista, mas que está aqui nos visitando hoje, você precisa entender que esta igreja existe para que Jesus chegue ao seu coração. Que esses irmãos que estão aqui, que esse pastor, que esses programas, que os cultos, que esse prédio, existe para que Jesus seja conhecido por você. Você é o objetivo, é o objeto de amor de Deus, é o objetivo da igreja, salvar a sua vida. E que bom que você está aqui com a gente hoje. Bom, nós estamos hoje, então, encerrando o primeiro ciclo deste ano, nesse processo da igreja ser uma igreja missionária. E vamos dar início a uma segunda etapa. Como parte desse encerramento, nós trabalhamos nos últimos 4 sábados um tema muito importante,
e respondemos basicamente duas perguntas. Se eu aceitei a Jesus, o que devo fazer? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, e vamos relembrar a resposta dessa pergunta, que temos reafirmado e estudado nos últimos 4 sábados. Mateus capítulo 28. Aqui nós encontramos Jesus dando uma ordem e uma orientação, uma ordem e uma instrução, uma ordem e um método. Aqui encontramos Jesus falando com discípulos, falando com seus filhos, os membros da sua igreja, aqueles que creram em Jesus, falando com discípulos que eram firmes na fé e adoraram a Jesus, e falando com discípulos que estavam fracos na fé e não adoraram a Jesus naquela ocasião. Jesus falou diretamente para eles com a autoridade que Jesus recebeu, e o texto bíblico nos diz assim, no verso 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, nós encontramos nesse texto, nas palavras do próprio Jesus, a resposta da primeira pergunta: o que eu devo fazer como cristão? É simples: fazer discípulos. Fazer discípulos. Não há margem para dúvida. Jesus foi objetivo e direto. A sua responsabilidade, a sua missão, a sua tarefa número 1 como cristão, como filho de Deus, como membro da igreja, a sua tarefa é fazer discípulos. Bom, mas Jesus, além de dizer o que você tem que fazer, Jesus também diz para todos nós como fazer. Como fazer discípulos. E nós encontramos nos últimos sábados 3 passos, 3 etapas do processo de se fazer um discípulo. Se um discípulo pudesse ser colocado numa linha de fabricação, essas seriam as 3 etapas. Obviamente que essas 3 coisas acontecem não de maneira sequencial, mas acontecem de maneira simultânea. Acontece ao mesmo tempo. Jesus diz que nós devemos fazer discípulos indo até as pessoas, batizando as pessoas e ensinando as pessoas. Bom, ensinar tem que ver com a cognição. Ensinar tem que ver com estudar, com orientar. Portanto, se você deseja assumir a missão de fazer discípulos, você precisa tomar sobre si a responsabilidade de se preparar para dar estudos bíblicos, ensinar a Bíblia para as pessoas, de maneira informal, mas principalmente de maneira formal, intencional. Isso não vai acontecer por osmose ou por acidente. As pessoas não vão conhecer Jesus se você deixar para que a natureza ensine sobre Jesus. Você precisa propor. Você deseja conhecer Jesus? Eis aqui a palavra de Jesus. É aqui que conhecemos em linhas mais profundas quem é a pessoa de Jesus. E quem vai ensinar, se não for você? Num ambiente como esse, num culto, há aprendizado, a palavra nos ensina num ambiente como esse. Mas num ambiente como esse não é oportuno que se façam questionamentos, perguntas, aprofundamentos. Somente no tete a tete, eu e uma pessoa interessada, eu e o meu amigo, lá no lar, numa sala, num ambiente mais controlado, num ambiente mais favorável, que a gente pode olhar um nos olhos do outro e dizer as coisas mais claras da palavra. As perguntas mais profundas podem ser feitas, as dúvidas mais contundentes podem ser respondidas. Dar estudos bíblicos é uma parte importante de se fazer um discípulo.
E se você diz, pastor, mas se a minha missão é fazer discípulos, e para fazer discípulos eu tenho que dar estudos bíblicos, eu não sei dar estudos bíblicos, eu sou limitado, eu não consigo, eu não tenho o entendimento de tudo. Eu quero dizer uma coisa para você: dar estudos bíblicos é muito mais simples do que pode parecer. Porém, Deus preparou maneiras de apoiar você. A igreja oferece treinamento, material. Se você simplesmente entrar no canal do YouTube da Igreja Central de Palmas e assistir o sermão que foi pregado aqui há 3 semanas atrás pelo pastor Cláudio, você terá uma aula de como dar estudos bíblicos, bem básica, ao ponto, mas que tem tudo que você precisa saber para começar. Mas se ainda assim você tem medo de dar estudos bíblicos, convide alguém mais experiente, procure um dos anciãos da nossa igreja, um dos líderes da nossa igreja e diga: olha, eu quero dar estudos bíblicos, eu preciso de alguém para ir comigo as primeiras vezes. Você precisa assumir essa responsabilidade de ensinar sobre Jesus, para o discípulo que você está fazendo. A missão é sua, não se pode terceirizar. Bom, o segundo passo, ou a segunda etapa de fazer um discípulo é o batismo. Você não deve simplesmente arrumar uma piscina e colocar alguém na água, porque a cerimônia do batismo, ela é uma linda cerimônia, mas reflete algo muito mais importante e sério do que uma cerimônia. Ela vai além das formalidades, ela vai além de um culto com alguém sendo mergulhado na água. Ela significa as decisões que são tomadas na vida de uma pessoa. Significa colocar para fora as decisões que são tomadas no coração ao lado de Jesus. Bom, e dessa perspectiva, você tem um papel muito claro na vida de um discípulo. Você precisa olhar nos olhos da pessoa que você está desejando levar a Cristo e fazer perguntas claras para ela, do tipo: você aceita Jesus como seu Salvador? Você não tem que levar o seu amigo até a igreja para o pastor fazer essa pergunta. Você tem que segurar nas mãos da pessoa e olhar nos olhos e dizer: você aceita Jesus como seu Salvador? Você precisa dizer: eu quero convidar você para fazer parte do reino dos céus. Você quer ser batizado? Eu não vou perguntar, eu não quero constranger ninguém, mas é muito provável que a grande maioria dos nossos membros nunca perguntou para alguém se esse alguém gostaria de ser batizado. Se você não perguntar, você nunca vai dar a oportunidade das pessoas responderem a esse chamado. Se você não for a boca que fala com as pessoas, com que boca Deus vai falar? Convide as pessoas para as coisas de Deus. O mundo não se envergonha de convidar as pessoas para as coisas da maldade, do pecado, da imoralidade. Todos os dias, os seus amigos, esses que você gostaria de salvar, os filhos de Deus, são convidados para a morte, para o crime, para os prazeres, para os vícios, para as futilidades, para o consumismo. Todos os dias eles são convidados, ardilosamente, intencionalmente. E como você vai deixar o melhor convite sem ser feito? Como você vai deixar passar a oportunidade de dizer para alguém que Jesus a ama, que Jesus o ama e que deseja salvá-lo? Nesse segundo passo do processo de fazer discípulos, o teu papel é levar as pessoas a tomar decisões sérias ao lado de Jesus, com exortação, com intencionalidade, com insistência, seja como for, você precisa assumir esse papel. Bom, hoje chegamos então ao verbo ir, na orientação de Jesus. A única ordem que existe nesse texto é: façam discípulos. E devemos fazer fazer os discípulos batizando e ensinando. Quando você olha o texto bíblico, você deve estar com a sua Bíblia aberta ainda, você percebe algo interessante aqui. O texto diz: ide, portanto. Em outras versões diz: vão e façam discípulos, ou ide, portanto, fazei discípulos. A palavra, o verbo ir, está geralmente colocado como, parecendo que é um imperativo, né? Ide. Por quê?
Por que parece ser uma ordem, a palavra o id, nessa frase, nesse texto? Bom, o grego, diferente do português, e o evangelho foi escrito em grego, tem algumas maneiras diferentes de se apresentar. Eu não vou me aprofundar aqui, não é o momento para isso, mas o ponto é que neste texto, o único verbo que está no imperativo é o verbo traduzido como fazer discípulos. Os outros estão no particípio, que talvez o mais próximo no português disso seria o gerúndio. Então é como se dissesse: façam discípulos, indo, batizando e ensinando. Mas você vai dizer: pastor, então a tradução da Bíblia está errada? Por que não está traduzido aí, indo, façam discípulos? Por que está ide? É porque no grego há uma associação íntima entre o particípio e o imperativo. E o verbo que está ligado ao imperativo, o verbo ir, ele toma cores, poderes, força de imperativo mesmo sem ser. Isso não tira o fato de que o único imperativo é fazer discípulos, mas coloca sobre o ir um peso muito maior do que batizar e ensinar. É como se estivesse dizendo assim: olha, gente, eu vou dizer uma coisa óbvia para vocês, mas ande andando, suba subindo, desça descendo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, só tem um jeito de fazer discípulos, indo até eles. Não dá para fazer discípulos à distância, enviando um recado. Não dá para fazer discípulos torcendo de longe, acompanhando, assistindo de longe. Não, só dá para fazer discípulos movimentando-se na direção dessas pessoas. A ordem de fazer discípulo implica em movimento. A ordem de fazer discípulo só pode ser cumprida em movimento. Não é possível cumprir a missão de fazer discípulos. Não é possível nem mesmo ensinar e batizar, sem se movimentar na direção das pessoas que precisam ser discipuladas. Não se faz discípulo escrevendo livros. Não se faz discípulo pregando sermões. Não se faz discípulo cantando músicas. Não se faz discípulo fazendo essas coisas. Só se faz discípulos indo até as pessoas que queremos tornar nossos discípulos. É como se Jesus dissesse: olha, vocês devem fazer discípulos enquanto estão indo e devem ir para fazer discípulos. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Você quer fazer discípulo? Vá. E enquanto você está indo, faça o quê? Discípulos. É chamar alguém para a sua vida e andar junto. Fazer discípulo tem muito mais que ver do que caminhar junto com alguém, do que ter um encontro com alguém. Nós temos encontros durante o dia a dia. Nós nos encontramos com o caixa do supermercado, com o frentista do posto de gasolina, com o nosso professor, com o mecânico, com o nosso médico. Nós temos encontros rápidos. E não é possível fazer discípulo assim, com pequenos encontros. Nem mesmo é possível fazer discípulos com pessoas, nos encontrando com elas semanalmente aos sábados pela manhã. Isso não é possível. Portanto, tem menos que ver com encontro, e tem que ver com andar junto, andar de mão dadas, andar abraçado, andar no mesmo ritmo, andar no mesmo passo, andar comigo. Quando eu penso nessa ordem de ir, e penso nesse movimento que precisa ser feito, eu quero abrir para os irmãos aqui uma preocupação. Nós, como igreja, ao longo de 2000 anos, a igreja cristã perdeu a sua essência básica. Igreja, nos planos de Deus, nunca foi um prédio estático. Igreja nunca foi um prédio.
Igreja sempre foram pessoas. Igreja é gente reunida em movimento na direção dos propósitos de Deus. Tudo que está vivo está em movimento. Neste universo onde tem tempo, espaço e matéria, nada que existe sem estar em movimento. O planeta que estamos aqui, esse planetinha que é um cisco no universo, ele está em movimento, girando em torno de si, girando em torno do Sol, girando na galáxia, girando nas mãos de Deus. E nós estamos aqui, chamados para um movimento. Jesus chamou a igreja para ser um movimento e não um monumento. Será que nós como igreja temos sido um monumento? Ou um movimento? Grandiosos, prédios altos, templos largos, uma exaltação às nossas capacidades. E você como indivíduo, um monumento para ser visto, a roupa certa, a comida certa, as palavras certas, um monumento para ser contemplado pelo mundo e aplaudido como, olá, um crente. Não, pastor, mas nós não somos aplaudidos, nós somos perseguidos, como a estátua que é pichada, até por batom, mas continua sendo um monumento, estático, parado, sem utilidade real, apenas um lembrete do que outrora foi o ideal cristão, apenas um lembrete do que Deus havia planejado. Somos um monumento ou somos um movimento? Nós, como adventistas do sétimo dia, não somos melhores que nenhuma outra religião cristã. E existem pessoas salvas e perdidas em todas as denominações religiosas, inclusive na nossa denominação religiosa. Ninguém será salvo por ser adventista do sétimo dia, e ninguém se perderá por não ser. Somos salvos apenas pela graça de Jesus. Porém, eu quero convidar você a refletir nesse movimento, e não nesse monumento. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10, encontramos, em palavras contundentes da profecia, encontramos algo importante para a nossa reflexão nesta manhã. Aqui em Apocalipse 10 e também em Apocalipse 11, você encontra as origens do que é ser adventista. E como isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, você está encontrando aqui o que nós cremos ser a profecia do surgimento deste povo. Diferente de outras denominações, nós cremos que este grupo de povos que se chamam adventistas, eles surgem porque este povo foi profetizado. Houve uma profecia, uma profecia que se cumpriu no século XIX. Uma profecia que disse que haveria um povo que surgiria. Leia comigo o que está no capítulo 10, a partir do verso 8. Aliás, antes de ler a partir do verso 8, só observe um detalhe. Observe que no capítulo 9, nós temos aqui uma parte das trombetas. A quinta trombeta e a sexta trombeta. Não sei se você é um estudante audaz, aguerrido das profecias do Apocalipse, mas quero dar uma dica para você. O Apocalipse está dividido em partes de 7. São sete cartas,
7 trombetas, 7 selos. E cada uma dessas 7 partes estão uma em paralelo com a outra. A primeira carta em paralelo com o primeiro selo, em paralelo com a primeira trombeta. A segunda carta paralelo com o primeiro selo e a segunda trombeta, e assim sucessivamente. E o texto está escrito de uma maneira em que quando chega no momento do 6º selo e também da 7ª trombeta, há uma pausa. E nessa pausa há uma orientação profunda, profética, sobre o futuro. E no intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, nós encontramos então o capítulo 10 e 11, que é um intervalo, um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. Nós não temos tempo aqui nesse momento para estudar profundamente as trombetas, mas em resumo, a 7ª trombeta é a própria volta de Jesus. E a 6ª trombeta é o período onde há um alerta de que Jesus está voltando. É o tempo que nós estamos vivendo. Nessa perspectiva, você consegue compreender melhor que quando chega na 6ª trombeta, Deus dá uma pausa na visão que estava dando para João. Desculpe. Deus dá uma pausa na visão que estava dando para João. E ele apresenta para João uma coisa que iria acontecer nesse período da história. Tudo bem? Agora sim vamos ler. Capítulo 10, verso 8 diz: A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo. Aqui são palavras de João. E essa voz disse para João: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Lembre-se, no original não tem divisão de versículos e capítulos, então o texto continua corrido. Continuemos a leitura. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, preste atenção nesses dados, por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. Verso 3: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Dê uma pausa na leitura. Encontra comigo uma lógica nesse texto. Deus está dizendo para João, naquela visão, que aconteceria algo nos tempos do fim. Ele está dizendo que as pessoas estudariam um livro profundamente, e esse livro seria doce em sua boca e amargo em seu estômago. Portanto, aqui é uma referência clara à profecia de Daniel capítulo 7 e capítulo 8, que diz que depois de um período da história, que diz que o livro seria selado. Aliás, Daniel capítulo 12, que um livro seria selado, seria aberto. Foi o assunto que estudamos na lição dessa semana. E quando ele fosse aberto, o saber se multiplicaria. Bom, o que acontece é que no início do século XIX, depois dos 1260 dias que lemos aqui, que terminaram em 1798, as pessoas se aprofundaram no estudo do livrinho, o livrinho de Daniel. E elas acreditaram, por causa desse estudo, que Jesus voltaria, e isso foi doce na boca. Mas quando Jesus não voltou na data em que eles imaginavam que Jesus ia voltar, isso foi amargo no estômago. E a partir daquele momento surge um movimento, que alguns anos depois se tornou o que nós somos hoje, Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Perceba, nossa igreja surge de uma origem profética. Ela surge porque foi profetizado que surgiria. Nenhum outro povo do mundo, nenhuma outra denominação religiosa se harmoniza com esse fato histórico. O estudo do livro de Daniel no século XIX, expectativa da volta de Jesus, não pela igreja adventista, mas por crentes de todas as religiões, esperando Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. E aí Jesus não volta, o livro fica amargo no estômago. E a partir disso, um detalhe nos chama a atenção, o verso 11 que lemos. O que o anjo diz depois que o livro fica amargo no estômago? É necessário que ainda faça o quê? Profetizes. A respeito de quê? De muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, surgiria um movimento profético que falaria a povos, línguas, tribos, nações e reis. Quando isso deveria acontecer? Bom, no capítulo 11 que lemos, os primeiros versos, fala de um período de 42 meses. No verso 3 fala de 1260 dias. E no verso 11 diz, dos 3 dias e meio. Essas 3 frases, 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, representam o mesmo período da história. De 538 a 1798. Um período marcante. E quando termina esse período, começa o tempo do fim, o que nós estamos vivendo. Esta igreja, meus irmãos, tem uma origem profética e ela surge num tempo profético. Se você é um adventista do 7º dia, você não está frequentando mais uma igreja, você está frequentando uma igreja que foi profetizada, que surgiu num tempo profético. Mas tem mais do que isso. Porque o anjo disse para João que era necessário que eles profetizassem. Então essa igreja deveria ter o dom de profecia e apresentar a palavra de Deus como nunca antes havia sido apresentada. Como ela deveria ser apresentada? Bom, vire uma página no capítulo 14 de Apocalipse. E nós encontramos agora no verso 6, até o final do verso 12, 3 grandes mensagens que representam o centro da mensagem que deveria ser pregada no tempo do fim. Vamos ler? O texto diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Qual que é a primeira mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Qual é a segunda mensagem? Verso 8, e um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E então vem uma terceira mensagem, de um terceiro anjo no verso 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, a recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Essa é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Prestem atenção, esse sermão não é sobre as mensagens angélicas, então nós não vamos destrinchá-las, mas preste atenção. As 3 mensagens angélicas basicamente podem ser resumidas em 3 frases. Primeira mensagem angélica: não se esqueça que haverá um juízo. Não se esqueça que haverá um julgamento, todos serão julgados, grandes e pequenos.
os que conhecem, os que não conhecem, os que estão na igreja, os que não estão na igreja, os seus amigos que estão lá no mundo, e você, todos nós seremos julgados. Temam a Deus, porque chegou a hora desse julgamento. O resumo é: não se esqueça do juízo. A segunda mensagem: caiu a Babilônia. Que Babilônia é essa? São as falsas religiões, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E qual é a notícia? Qual é o alerta? Não se engane com falsas doutrinas. Este é o alerta. E a terceira mensagem angélica, que fala de uma marca da besta, que as pessoas receberão. E essas pessoas serão julgadas por conta desse acontecimento. Há um alerta para que não se receba essa marca. É uma mensagem que diz: não se desvie da lei de Deus. O resumo é simples assim: não se esqueça do juízo, não se engane com as falsas doutrinas, e não se desvie da lei de Deus. Mas a minha pergunta nessa manhã, na verdade não é se você conhece as 3 mensagens angélicas. Olhe bem para mim aqui, por favor, meus irmãos. Tem algo muito sério que você precisa ouvir. Porque se você não é alguém que entende as 3 mensagens angélicas e que as vive, então quer dizer que você é quem precisa ouvir as mensagens angélicas. Nesse mundo só tem 2 tipos de pessoas: as que falam as 3 mensagens e as que precisam ouvir delas. E se você não as entende ainda, talvez você ainda não faça parte desse movimento profético. Talvez você seja um adventista não praticante, um adventista nominal. Pastor, como assim? A pergunta é: quem são esses 3 anjos que estão voando pelo meio do céu? Quem são os 3 anjos que estão falando essas 3 mensagens? Quem são esses 3 mensageiros que voam pelo meio do céu e gritam em grande voz? O que significa esses 3 anjos voando no meio do céu? Esses 3 anjos são a igreja adventista do 7º dia. Aquele movimento profético do capítulo 10 que precisava profetizar. Qual é a profecia que esse movimento precisava fazer a tribos, povos, nações e reis? A mensagem que esse movimento deveria profetizar, que faltava ser profetizada, era justamente essa: não se engane, o juízo chegou, não se desvie da lei de Deus. Essa é a mensagem adventista. Todas as outras coisas são importantes, mas o centro do que é ser adventista é falar que Jesus está voltando. Por isso, não se esqueça do juízo, não se engane com as falsas doutrinas e não se desvie da lei de Deus. Esse é o centro da nossa mensagem. É isso que é ser adventista. Então eu lhes pergunto: esse anjo que está voando pelo meio do céu, está parado ou está em movimento? Ele deveria estar em movimento. Na profecia ele está em movimento. Como igreja nós estamos em movimento. Mas eu pergunto: você está em movimento? Olhe bem para mim aqui. Nós não somos uma igreja. Antes de ser uma igreja, nós somos um movimento profético. Com origem profética, no tempo profético. Diante disso, diante do fato de que nós precisamos estar em movimento para fazer discípulos, e se não estamos em movimento, não somos nem mesmo adventistas. Essa é a conclusão. Tem 4 atitudes ruins e uma atitude boa que eu e você precisamos fazer, ou podemos fazer, aliás, diante dessa verdade. Primeira: diante da necessidade de movimento, você pode reagir paralisando-se.
Esse é um erro. É triste ver pessoas que conhecem a verdade paralisadas diante do medo, diante das doenças, diante dos problemas, diante da falta de fé, diante do consumismo, diante do vitimismo, diante dos tempos que vivemos, diante de remorso, de mágoa, um monte de gente frequentando os cultos de sábado de manhã, paralisados pelo mundo, mas não em movimento. Segundo erro, se movimentar, mas se movimentar na direção errada, se movimentar no caminho errado. Meus irmãos, não importa o quanto em movimento você estiver, se você estiver se movimentando na direção errada, não vai dar certo. E eu vejo tanta gente se movimentando na direção de um emprego novo, de um concurso novo, de mais dinheiro, de mais vida saudável, só para ficar bonito e não para ficar bom para o Evangelho, pronto para pregar o Evangelho. Um monte de movimento, mas sempre na direção de ficar nessa terra e nunca na direção do céu. Tem gente que está tão cansado de se movimentar, que vem na igreja na expectativa de receber um alívio dos fardos. Que bom que Jesus é bom para a gente, né? Jesus tira os fardos da gente. Mas Ele tira os fardos para que você fique leve para se movimentar na direção certa. Ele não vai fazer a sua vida ficar mais fácil para você ganhar mais dinheiro. Ele não vai fazer a sua vida ficar mais fácil para você ficar mais feliz nessa terra. Porque quanto mais feliz você estiver nessa terra, provavelmente mais esquecido do reino do céu você estará. O que produz um povo fiel é a aprovação. O que produz um povo em movimento para a direção certa são as dificuldades, são as lutas e não as facilidades. Quanto mais fácil o mundo está ficando, mais corrompido a humanidade está se tornando. Diante da necessidade de movimento, você pode se paralisar ou pode se movimentar na direção errada. Mas tem uma terceira possibilidade. Você pode se movimentar na direção certa pelos motivos errados. Pastor, eu estou fazendo discípulos, mas por quê? Se for porque o pastor falou, se for para ser aceito na comunidade, se for para receber aplausos, se for para se sentir melhor consigo mesmo, se for por qualquer razão que não seja obediência à palavra de Deus, você está no movimento certo, na direção certa, mas pelos motivos errados. O maior desafio para nós não é se movimentar na direção certa, mas é esquecer do eu e colocar Cristo acima de todas as coisas. Mas ainda tem uma quarta possibilidade. Você pode estar paralisado, você pode estar se movimentando na direção errada, você pode estar se movimentando na direção certa pelo motivo errado, mas tem um outro problema. Você pode estar se movimentando na direção certa, na velocidade errada. E isso me quebra as pernas. Eu vejo a igreja tão lentamente fazendo as coisas. Você percebe como o mundo é rápido? Em questão de minutos, bilhões de pessoas começaram essa semana a pegar suas fotos e transformar em desenho. Minutos. 2, 3 influencers fizeram e todo mundo seguiu, inclusive eu. Rápido, não é? Rápido. Em quantos minutos se demora para mobilizar um país? Em 2, 3 mensagens, todo mundo se movimenta contra uma lei a respeito do Pix. É rápido, o mundo é rápido para mobilizar. Nós estamos há 3 meses tentando mobilizar a igreja para a missão, pregando todos os sábados pela manhã, e tem gente que ainda não está na velocidade certa. O anjo está voando pelo meio do céu, e esse voo é rápido, é urgente,
Não tem nada mais importante do que a salvação das pessoas que você ama. Lá na sua rua, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, tem gente que vai morrer amanhã, porque você não falou de Jesus para ele. Talvez morra perdido. Mas eu estou fazendo. Mas está fazendo de maneira lenta, letárgica. Dá para fazer na velocidade errada, sendo acelerado demais? Claro. Jesus disse, faça discípulos. Eu não ensino nada, eu não vou até a pessoa, só pego ela e jogo dentro da água. Eu pequei agora por ser rápido demais. Nós temos que ser um movimento, mas um movimento que vai na direção certa, um movimento que não fique parado, e um movimento que vai no ritmo certo e pelo motivo certo. Esse é o movimento adventista do sétimo dia. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã, propondo algo prático para você. Essas 3 coisas que vou colocar ali na tela não são tudo, mas são um começo. Você lembra, né? Do nosso cartãozinho com o processo da igreja, com essa rodinha aqui? Se você não lembra, relembre, deve estar dentro da sua Bíblia, todos ganharam. Aqui você tem passos que vamos viver no ano. E no mês de janeiro a abril estávamos no primeiro passo. Está aqui, passo número 1. Mas e agora é hora de girar isso aqui. Nós vamos para o segundo passo. Orar e acompanhar os nossos amigos. As pessoas que você sabe que precisam receber a salvação. Você agora está sendo chamado a se movimentar na direção dessas pessoas. Você está sendo chamado a se movimentar com coisas simples. A igreja vai oferecer para você uma forma de fazer isso. Não é a única forma, você pode fazer de outro jeito, que se você quiser, não tem problema. Mas muitos vão perguntar, pastor, tá bom, eu quero estar em movimento, eu quero ensinar, eu quero levar pessoas ao batismo, e eu quero fazer discípulos, mas em que momento? De que maneira? Bom, a igreja vai te oferecer um processo para isso. E agora nós ensinamos a segunda fase do processo. Durante essa fase, de abril até o mês de junho, nós queremos nos aproximar das pessoas. Nós queremos ir até elas e fazer amizade com elas. E aqui preste atenção, você tem 3 meses para fazer um novo amigo. Eu sei que tem alguns de nós aqui, e eu sou um deles, que trabalhamos há anos pela mesma pessoa, pelas mesmas pessoas. Você não deve desistir de ninguém, mas você deve refletir se essa pessoa quer andar com você ou não. Jesus chamou os discípulos a serem discípulos, ele não os obrigou. E se alguém, você disse, seja meu discípulo, e a pessoa diz, não dá, talvez não seja o momento dela, vá para outro. Procure novas pessoas, saia da bolha, para de falar sempre com as mesmas pessoas. Eu sei que tenho amigos aqui, e eu tenho a mesma dificuldade como pastor, que todo mundo que eu conheço já é adventista, todo mundo que eu conheço já é evangélico, todo mundo que eu conheço já é crente. Sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. A gente tem que sair da bolha. A gente tem que falar com o cara que está nas drogas, a gente tem que falar com as mulheres que estão na prostituição, a gente tem que falar com os corruptos, a gente tem que falar com as pessoas que estão envolvidas no consumismo, no secularismo. Temos que falar com essas pessoas, e para falar com essas pessoas tem que ter amizade, de coração, verdadeira. Não adianta chegar dizendo, está aqui a Bíblia, aceita. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos aproximar com amor, independente dos resultados. Bom, no segundo passo, nosso propósito é orar por pessoas e acompanhá-las. No terceiro passo, nós teremos uma semana de evangelismo aqui na igreja para você trazer o seu amigo, para que a igreja ajude você no seu processo. No quarto passo, a igreja vai oferecer classes bíblicas para que você traga o seu amigo. E lá no final do ano haverá um momento especial para decisões. Bom, nesse segundo passo, eu quero oferecer para a igreja, nesse momento, 3 opções de ação. 3 movimentos que você pode se juntar. E você pode escolher um deles, ou pode participar dos 3 juntos. Então preste muita atenção agora. Primeiro movimento.
No sábado pela manhã, no sábado que vem, dia 12, aliás, pela manhã não, durante todo o dia, nós juntos teremos a oportunidade e seremos desafiados a visitar os amigos que Deus colocou no nosso coração. E ao visitar, nós não iremos de mãos vazias. A igreja vai colocar nas suas mãos um presente extremamente relevante. Nos tempos que vivemos, a saúde emocional é das coisas que mais são afetadas. E a igreja preparou um livro sobre saúde emocional, chamado A Chave da Virada, para que você possa entregar de presente. Não vai custar nada para você, apesar de ter um alto valor. A igreja vai colocar na sua mão isso, para que no sábado, em algum momento do dia, você se envolva nesse movimento, visite e entregue para o seu amigo, olhe nos olhos dele e diga assim: eu estou orando por você. Está aqui um presente para a sua vida. Entende? É difícil fazer isso. É difícil fazer isso. Meus irmãos, olhem para mim aqui. O movimento de entregar publicações, entregar livros, também é profético. Também foi profetizado que eram através das páginas impressas que o Evangelho seria espalhado pelo mundo. Faça a sua parte. No sábado que vem, você terá a oportunidade, se você quiser. Segunda oportunidade. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, dia 14 até o dia 18 de abril, não essa semana, a outra, você terá a oportunidade de levar o seu amigo, não a uma igreja, a igreja nem vai ter culto na quarta-feira dessa semana, mas levar o seu amigo em um lar, em uma casa, em um pequeno grupo, em uma pequena comunidade que vai se reunir. Nós vamos publicar no grupo da igreja uma lista com os endereços de cada comunidade que se reunirá, com a data da reunião e horário de cada reunião, e você pode escolher uma dessas comunidades e levar o seu amigo lá, para orar junto, para comer junto e passar um tempo juntos. É mais difícil trazer alguém, um amigo que você nunca teve contato, até uma igreja, mas talvez até um lar para conversar, para orar, para chorar e rir junto, talvez seja mais fácil. Está aí o seu desafio, uma oportunidade para você. Quanto vai te custar? O esforço, a dedicação e o amor. E a terceira oportunidade. Nós, como igreja, vamos oferecer um jantar missionário. E eu tenho certeza que não tem ninguém que já aceitou a Jesus como Salvador, que é membro dessa igreja, que precisa comer esse jantar. Esse jantar não é para você comer, é para você servir. Qual vai ser o seu desafio? Nós teremos 150 vagas, preste atenção, 150 vagas, para você levar um amigo seu. E esse seu amigo pode levar até 3 acompanhantes, porque às vezes é casado, tem filhos, certo? Então dá 150 pessoas no total. Você não vai entrar nesse restaurante missionário. Você vai levar o seu amigo e entregar na mão de equipes de trabalho que vão atender o seu amigo e servir um jantar. Não é culto, não é evangelismo, é um jantar para dizer para o seu amigo que ele é amado, só isso. Simples assim. Qual é o seu papel? Convidar o seu amigo e fazer com que ele confirme a presença até quarta-feira. Simples, não? Pastor, mas eu não posso levar o meu amigo nessa data, porque o meu amigo está ocupado nessa data. Por alguma razão, não é possível que ele participe. Mas eu quero ajudar. Então, você pode participar desse jantar, não comendo e não levando, mas trabalhando. Vamos precisar de garçons, recepcionistas, pessoas para fazer a decoração, pessoas para arrumar o ambiente, pessoas para cozinhar e assim por diante. Então você pode se candidatar a participar no serviço. É só procurar qualquer líder da igreja, um dos anciãos da igreja, por exemplo, e dizer: olha, eu quero ajudar. E aí você vai ser direcionado para uma das equipes que precisa de ajuda. Beleza? Meus irmãos, a igreja está te oferecendo uma oportunidade de sair da paralisia e se colocar em movimento.
Você pode fazer as 3 coisas, ou pode fazer uma delas, aquilo que for mais conveniente para a sua realidade. Mas, o meu apelo para você é, fique em movimento. Eu quero concluir, e os nossos amigos do louvor podem subir aqui, por favor, dizendo para você a última coisa que Jesus disse, na sua grande comissão. O texto que nós lemos em todos esses sábados afirma assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas o texto termina dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente quando estamos fazendo a missão que Ele nos deu. Mas Ele não está quando não estamos. Você quer ter Jesus em sua vida, senti-lo, percebê-lo? Viva a missão que Jesus te deu. Nós vamos cantar uma música agora, que fala da alegria de descobrir novos amigos, descobrir novos irmãos. E enquanto você canta essa música, eu quero pedir uma coisa: somente aqueles que querem, que têm certeza que vão convidar um amigo para o jantar, só isso, só o jantar, você vai se colocar em pé. Somente quem tem certeza que vai convidar um amigo. Nós não temos muitos vouchers, cada papelzinho desse aqui é para um amigo só. Você só vai ter direito a convidar um amigo, porque nós não temos como, se todos vocês trazerem um amigo, nós não vamos ter como acomodá-los. Então somente quem tem alguém que vai levar, que vai convidar, que vai apelar, somente quem decide no coração levar realmente alguém a esse jantar, vai ficar em pé, e os nossos irmãos vão entregar esse voucher. E você tem o desafio de fazer esse voucher chegar na mão do seu amigo hoje, até amanhã no máximo, para que ele possa confirmar a presença dele no jantar, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos começar a nos movimentar. Se coloque em pé. Vamos louvar esse Deus. No momento em que a gente falar, vamos estender as mãos. Estenda a mão para quem está ao seu lado. É bom viver, é bom sonhar, é bom ter algo pra contar, é bom sair e procurar, melhor ainda é encontrar um novo endereço, uma nova emoção, talvez o começo de uma outra estação, com sol ou chuva, vamos viver, descobrindo amigos, estendendo a mão, abrindo sem reserva as portas do coração, mandando embora o medo ou qualquer sentimento que roube a magia desse grande momento. Eu quero ver sorrisos. Sorria para quem está ao seu lado. Eu quero receber Abrace quem está ao seu lado. Que tal me conceder um pouco da sua luz? Que tal nos espelharmos no amigo Jesus? Só as mulheres. Às vezes basta só pedir, nem é preciso insistir pra receber, pra repartir e achar alguém que queira ouvir. Se a gente coloca o amor em ação, de fato aprender que é ser um cristão, com sol ou chuva, vamos viver Todos juntos. Descobrindo amigos, estendendo a mão, abrindo sem reserva as portas do coração, mandando embora o medo ou qualquer sentimento que roube a magia desse grande momento.
te abraçar. Que tal me conceder um pouco da sua luz? Que tal nos espelharmos no amigo Jesus? Amém? Como é bom ter amigos, amém? Mas melhor ainda é ter o nosso amigo Jesus, que nos ama e cuida de nós. E Ele nos determinou uma missão. Quem aqui já entendeu qual é a sua missão? Quem já entendeu? Pois então vamos agir. Vamos começar cantando a respeito dessa missão e reconhecendo que hoje você aceita essa missão de levar a mensagem a outros. Cante. O chamado de Deus é um convite a viver o exemplo deixado por Cristo Jesus, refletindo o caráter, atributos do Pai, o amor, a alegria, a esperança por vir, buscar, resgatar, amar, acolher. Essa é a nossa missão. Quem está ao seu lado e cante, chame para que ele cante junto com você. Essa é a nossa missão. Ide, essa é a nossa missão. Buscar, resgatar, amar, acolher. Essa é a nossa missão. Falar e viver, ser espelho, testemunhar. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Amém? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Todos aqui sabem que além da nossa missão de falar, de amar, nós temos a missão de auxiliar o evangelho que já está sendo pregado no mundo. Nesse momento você tem a oportunidade de contribuir com aquilo que você tem. Podem se assentar. Se você olhar atrás do banco, você vai ver o QR Code que está aí atrás. E através dele você tem a oportunidade de contribuir. Caso você trouxe de casa a sua contribuição, os diáconos passarão com as salvas e você terá a oportunidade de contribuir. Que você tenha o coração aberto para contribuir com esse evangelho e que você também devolva aquilo que a Deus pertence. Cante conosco.
Estou aqui em teu altar, meu Senhor, e dessa vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu, e não há nada que vai impedir. Hoje eu digo e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu, e não há nada que vai impedir. Hoje eu digo, sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Nós tivemos a oportunidade nessa manhã de fazer uma reflexão e de fazer a nossa entrega. Jesus quer salvar as pessoas. E você sabe que existem pessoas ao seu redor que precisam de Jesus. Se permita ser usado por Jesus para alcançar essas pessoas. Encerramos esse trimestre, encerramos esse ciclo, na esperança de que você esteja mais disposto, quem sabe mais preparado para viver a missão de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, que teve a oportunidade de fazer uma entrega especial para o Senhor hoje. Entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa disposição de nos colocar em movimento, de assumirmos o papel de movimento profético e voar pelo meio do céu anunciando a tua palavra. Assumir a missão que o Senhor nos deu de fazer discípulos. Ajude-nos, Senhor. Nos dê coragem, nos dê força. Não é fácil, os desafios são muitos. Existem coisas que nos paralisam, existem caminhos que nos enganam, existem circunstâncias que nos atrasam, existem ambições que nos fazem tropeçar. Senhor Deus, existem motivações ruins em nosso coração, mas por favor, purifica a nossa mente, o nosso coração, nos santifica como igreja, e nos envia para cumprir a sua missão com sinceridade e verdadeiro desejo de fazer amizade. Nem todas as pessoas para as quais vamos nos entregar vão corresponder, mas o Senhor nos chamou para fazer isso. Nem todas as pessoas para as quais vamos nos dedicar vão receber a tua palavra, mas o Senhor nos chamou para fazer isso. Prepare a sua igreja e ajude-a a viver de verdade a missão que o Senhor nos destinou.
Aqui foram entregues recursos, dízimos e ofertas. Faça com que esses recursos abençoem a missão, o evangelho a ser pregado aqui nessa igreja, nesse estado e em todos os lugares do mundo. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos esse culto que se conclui nesse momento ao Senhor e oramos com fé, no poder do Espírito e no nome de Jesus. Amém, Senhor.